E aí, soltou? Dá mais corda que vai. Vai, cara, desamarra logo. Sejam muito bem-vindos ao Nó Cego Podcast, onde tentamos desatar alguns nós emaranhados da vida, universo e tudo mais. Eu sou o Douglas Monteiro, vulgo pirata, mas pode me chamar para um cafezinho, porque eu tô precisando. É isso aí, meu caro amigo. Eu sou o Fernando Junta. Nós falamos aqui diretamente dos estúdios Labituca, aqui de São Bernardo. Você pode encontrá-los nas redes sociais, na @Labituca, LABTUCA. E nós, meu caro amigo? @Nó Cego Podcast, Nó Cego sem acento no O. E nócegopodcast@gmail.com. Muito bem, nós voltamos hoje com nossos convidados do programa passado, no qual nós estávamos discutindo carga mental. E eu queria que o Pirata apresentasse eles novamente. Oi, Fernando! Olha, não vou apresentar não. Se vocês quiserem, ouçam o programa passado que vocês vão saber quem é o Bernão e quem é a Jacy. Muito bem-vindos mais uma vez ao nosso programa. Uma salva de palmas para vocês. Obrigado. Obrigada. Eu não acredito que eles quiseram voltar aqui e conversar com a gente de novo. Nem eu. Não acredito. Eu deixei minha louça pra estar aqui. Tudo bem, eu deixei um filho. O que é pior, né? Você vai pra cadeia. Exatamente isso que eu falo. Não, ele está com a mãe. Depende, se a mãe dele chegar lá e ver a louça, talvez ele vá pra cadeia também. Exatamente. E aproveitando esse gancho para pegar a pontuação do fio da meada do último programa, a gente entra novamente no nosso tema que nós deixamos no outro programa, que é a carga mental, que é o trabalho invisível e não reconhecido dentro de casa e que pode também ser transportado para fora, dentro da questão de papel de gênero. Cada um aqui dividiu um pouco da história, contando como foi, contando como é. E agora vamos falar do como pode ser. Que tal? O que vocês acham? Perfeito. Maravilhoso, tava com água na boca. Aproveitando justamente, né, que você falou que deixou... eu deixei um filho, mas se deixar também com a louça, tudo na mão dela? Não, pelo menos, assim, a casa não tá em ordem agora, porque esse final de semana os dois estavam, tanto eu quanto a Ná, principalmente a Ná tava muito cansada porque ela tem o piercing de mamilo, né? Sim, que é o Otto. E eu exausto também, eu falei, quer saber, nesse final de semana eu não vou fazer nada. Vocês tomaram essa decisão em conjunto ou foi natural? Sim, assim? não, foi natural dos dois, tipo, deixa aí, eu falei, terça-feira eu não tenho trampo, terça-feira eu limpo. Interessante, cara, Então, tipo... É até bacana ver, porque assim, como a gente pode dividir esse peso, né? Que existe dentro, começando por dentro das nossas casas. Você falou que veio de uma forma natural, de uma necessidade de descansar, né? E foi de comum acordo, certo? Sim. E vocês, como vocês pensam em dividir isso? Vamos começar pela Jacy, que estava comentando no último programa, que foi bem orgânico e bem natural, porém não acha que eu esqueci. Você havia comentado que existe uma carga que ainda vai para você, que pende mais um pouco do seu lado, principalmente na parte de gestão. E também tem uma coisa curiosa, porque você, dentro da divisão de tarefas, tem algumas que demandam atenção diária e outras que demandam uma atenção semanal, quinzenal. E vocês parece que dividiram uma que, de uma forma na qual... por exemplo, louça. Você falou que você cozinha, mas todo dia tem que cozinhar. Todo dia tem que cozinhar. E cozinha, ela gera louça. E todo dia que tem que lavar louça. E vocês lavam a roupa... louça é minha. E vocês lavam roupa todo dia? Exatamente. Então, entendeu? E roupa também tem a roupa de cama, que você havia comentado, que não tem pelo menos o Dani ainda não tem ele não tinha, né, esse senso de gestão de, precisa trocar a fronha, precisa trocar isso, precisa fazer aquilo. Falam até do pano de chão, pano de prato, caramba 4. E como é que você pensa hoje, como que vocês podem dividir isso melhor? Você se sente, aliás, precisa isso? Você se sente bem? Porque, assim... Eu tô falando demais já. Bueno, vai lá você, depois eu converso. Na verdade, eu acho que a gente precisaria voltar um pouco pra gente desconstruir. É uma coisa que eu tenho tentado fazer comigo, tenho tentado fazer em casa, e a gente não senta ainda muito pra conversar sobre isso. Mas eu estou lendo Comunicação Não Violenta exatamente pra saber sobre essas abordagens de como isso deve ser feito da melhor maneira possível, até pra gente não falir o próprio casamento. Mas eu acho que a gente tem que voltar pra essa construção social e olhar, e não é só pra mim, tô falando pra quem tá ouvindo a gente, olhar para tudo que nos foi colocado, né? Para tudo que foi imposto para a mulher. E a gente foi crescendo num processo em que a gente entendia que se a casa não tivesse limpa, se a comida não tivesse pronta e quentinha, nós éramos péssimas esposas. Do tipo, como assim você não viu que o travesseiro do seu marido tá nesse estado? E ninguém é a pior esposa porque as coisas não estão nos seus devidos lugares. Nós continuamos sendo ótimas dentro de casa, nós continuamos sendo ótimas esposas, ótimas mulheres, ótimos profissionais quando a gente não abraça o tudo todo e faz o tudo.
Então, eu acho que a gente precisa primeiro desconstruir isso de dá pra ser amada da mesma forma, se a gente não for a esposa perfeita que chamaram de bela e recatada do lar, né? Podemos ser amadas ainda assim, Com né? certeza. A gente não Com precisa certeza. disso pra ser amada, pra ser uma boa esposa. Um ponto também é esse. E o outro lado também não. Passando por uma decisão consciente tua, você querendo ser dona de casa e exercer isso, seja você homem ou mulher, Sim. seja você numa relação hétero ou não, Qualquer estrutura qualquer familiar. Ok, mas tem que ser uma Porque decisão sua Tem que ser e uma em escolha. comum. Exato. Perfeito. E a gente tem que entender que foi uma escolha. Exatamente. Porque às vezes a gente acha que tá escolhendo e na verdade não tá escolhendo. Perfeitamente. Né? A gente só acha que foi uma escolha, mas na verdade tá sendo imposto há muito tempo. Há muito tempo. E aí é a questão que a gente vai entrar agora, para quem está sobrecarregado de como lidar com isso, como dividir esse peso, que passa pela reflexão. O porquê que você tem que fazer tudo. Exato. Sabe? Por que você é responsável, entendeu? Perdão. Eu acho que tem uma pegadinha aí que pode acontecer, do tipo assim, às vezes, por exemplo, você trocar um lençol, você fala assim, eu vou trocar esse lençol aqui, em 2, 3 minutos eu faço isso, coloco ali, papapá, e resolvo. Se eu for conversar com meu companheiro, essa conversa pode durar 10 minutos, um desgaste, uma dor de cabeça, uma briga. Nossa, com certeza. E aí você vai. Fato. E aí Fato. você pensa o seguinte: quer saber? Vou pegar esse lençol aqui e vou trocar. Vou fazer. E aí você escolhe fazer para evitar o conflito, né? E aí a longo prazo você escolhe fazer não só o lençol, mas a toalha, mas não sei o que lá. Aí vai. E quando vai ver, você já fez tudo. Né? Para evitar uma briga, você então se sobrecarrega, porque no final você fala, é só isso aqui. Mas não rola uma anulação da pessoa fazendo isso, cara? Porque ela tá fazendo para evitar uma briga ou evitar o conflito. Assim, conflito também não necessariamente tem que ser ruim. Mas assim, não rola a pessoa não acaba se anulando e falando, quer saber? Vou lá e faço eu. Você psicólogo aí. Porque assim, colocar nesses termos é meio complicado, né? Porque no final de contas, o que significaria anular uma pessoa? Entendeu? Entendi, Porque, perfeito. tipo assim, você fala, a pessoa não se anula? Não sei, o que você quer dizer com isso? No sentido de, eu vi e quero trocar eu vi a necessidade, identifiquei a necessidade, o lençol precisa ser trocado. Mas eu vou evitar conflito e ia fazer outra coisa, mas estou assumindo toda essa bagagem para mim, sendo que eu não queria. Como você havia comentado no programa anterior, é um trabalho que ninguém quer fazer, mas que tem que ser feito, entendeu? O que acontece é que na hora, né? Na hora do vamos ver, na hora da coisa prática, você tá vendo só o lençol. Então você tá vendo ali uma coisa muito fácil de ser feita, de ser resolvida, que a cada, sei lá, 7, 15 dias, 10 dias você vai fazer e que na hora não custa nada. Você ainda não fica tem... subentendido que você agora acabou de pegar isso tudo. Isso. Então, você não tem a visão lógica do todo, Sim. da somatória de todos os minutos, de todas as pequenas coisas. Quando você toma essa decisão, não necessariamente você se anulou. Para você parece muito lógico. Entendi. Você fala assim, olha, isso aqui é mais fácil fazer do que uma briga. Discutir sobre. Discutir né? sobre. Do que montar uma assembleia sempre pra fazer Exatamente. isso. Tem razão. A minha psicanalista falava, desculpa interromper, minha psicanalista falava, nós somos todos vasos. E a gente vai colocando uma gota a cada dia. Então, cada lençol que eu troquei, ao invés de discutir, olha, precisamos discutir sobre o lençol, porque ele não se troca sozinho. Foda, e né? ele não chega em casa sozinho, alguém tem que ir lá e comprar, e bancar, e pensar. E cada vez que eu fiz isso, eu coloquei uma gota no meu vaso, que sou eu, e uma hora o vaso transborda. E aí, quando transborda, o que a gente faz? Rompe o relacionamento? Teria sido muito mais fácil não colocar aquela gota no meu vaso. Então, mas aí tem que... Desculpa, Não. Você falou rompe o relacionamento. E é compreensível, porque vocês estão com essa sobrecarga e, cara, a gente não vê. E assim, não é... E a mulher não precisa esperar que a gente veja isso. Então, tipo, eu acho até legal todo esse bate-papo que a gente tá tendo, pra nós homens, abrir os olhos e falar, peraí, o vaso delas tá transbordando. Vamos pegar, vamos derramar esse líquido aqui, vamos arrumar essa estrutura, tipo. E assim, elas não têm necessidade nenhuma de esperar. Então, mas agora só puxando um pouco para não só para a questão de gênero, mas, por exemplo, numa relação homoafetiva, você tem pessoas que acabam desempenhando esses papéis de uma forma natural e orgânica, coelhinhos voadores novamente, mas... Coelhinhos voadores são aspas. São aspas, Explica né? porque o pessoal fala coelhinhos voadores, porque eles estão usando drogas, é doce, é ácido. Porque parece um coelhinho, cara. Não, então... Tá, segue. E aí, olha... e aí
Bom, vai acabar, pelos mesmos motivos que o Leandro estava comentando, vai gerar, a pessoa quer evitar conflito, a pessoa vai fazendo, e aí eu queria até puxar agora que eu achei interessante, a gente está sempre falando, não, porque é mulher, mas tem essa dinâmica, existe em relacionamentos, pode ser entre você... Pode ser um afetivo, pode ser trans, pode ser tudo, pode ser entre seus pais, cara, pode ser você e se você mora com seus pais, por exemplo. Sim. Que é o que eu queria puxar agora com o Leandro. Se a pessoa consegue identificar que está sobrecarregada, quando ela vai pegando e fazendo isso de uma forma automática, precisa ter uma certa noção do que ela tá passando, fazendo, porque uma hora você vai estar cansado, cara. Geralmente a pessoa vai identificar, que nem a Jace falou aqui, quando colapsar. É foda isso, né? Por que tem que chegar nesse ponto, cara? Porque, em geral, a gente acredita que vai dar certo, que vai dar conta, que é só um cansaço, que foi só um dia ruim, que foi só uma noite mal dormida. Que tem alguma outra coisa que não seja... É uma fase do mês, uma TPM. Isso. Hoje eu tô meio assim. Não é foda. Por exemplo, a gente tava conversando antes da gravação começar, e eu falei, é um assunto que me chama muita atenção, justamente pelo fato da Cristina e eu agora sairmos do apartamento que era alugado para um apartamento nosso agora. Então, demandou uma série de outras coisas que nós não tínhamos preocupação. Ficava tudo na mão do senhorio antes, agora vai ficar na nossa mão. Então, a gente pode ter mais decisões, tem essa liberdade toda, mas com ela vem grandes responsabilidades, como diz o tio Ben. Mas, por exemplo, eu fui tomar conta disso quando eu estourei, né, depois de ter dado conta da obra durante um bom tempo, eu fui montar uma mesa. Essa mesa estourou os 2 pregos, os 2 parafusos, e aí eu surtei e joguei a mesa no chão, fiquei puto, dei um berro, não sei o que, a Cris me olhou pra minha cara do tipo... Precisa? E aí? Tá aqui o meu cartão. Hoje é você. Que Hoje sou eu. showzinho foi esse, Fernando? Exatamente. Mas assim, eu não tinha tomado consciência disso, né? Hoje a gente sabe o que elas passam, cara. Então, mas por exemplo... diariamente. Mas eu só consegui identificar isso depois de sentar e conversar e depois de explodir. Por que tem que colapsar pra chegar nisso? Não tem como fazer algo de comum acordo? Não precisa fazer necessariamente uma assembleia pra tocar lençol. Mas sabe o que eu acho interessante? Eu acho que a gente tá olhando pra isso agora. E a gente nomeou isso. E, cara, agora que a gente nomeou, temos um problema. Finalmente temos um problema. Porque temos um nó. É outro podcast esse. Temos um nó. Eu não sei. Temos um nó. Eu sei se você vai concordar comigo, mas a gente vão passando coisas na nossa vida e chega aquele cansaço, chega aquele desespero. E a gente acha que isso tá acontecendo só com a gente. Então. E aí quando alguém nomeia, você fala, nossa... Não é só comigo, isso existe, isso é real, não é coisa da minha cabeça. E aí quando a gente nomeia, porque somos dessa cultura, né? A gente precisa nomear as coisas, e aí nomeamos, então temos um problema. Então acho que é hora de olhar pra isso. Por que a gente nunca sentou pra conversar sobre isso antes e esperou colapsar? Porque isso não tinha nome, porque você achava que era só com você. E teve que passar por um processo de quebra, né? De ruptura pra conseguir chegar nisso. Exatamente. Né? O Leandro tá com uma cara... Tô pensando. Se você soubesse o quanto de pausa tem, cara, pra galera ficar pensando nas coisas que a gente fica falando um pro outro, é foda. Não, mas de fato chega uma hora assim que vai colapsando. Eu acho que hoje, pelo menos, a gente tem uma abertura maior para pensar sobre essas coisas e discutir essas coisas, né? E antes, se a gente for pensar aí no tempo dos nossos pais, dos nossos avós, principalmente... Sim. Não existia um espaço para qualquer questionamento de qualquer ordem, né? Então, hoje, se a gente pensa que tem mães que falam assim, eu não quero que meu filho passe pelo que eu passei, então vou girar, né, a moeda e vou super protegê-lo. Sim. Né? Essa lógica, ela era quase impossível décadas e séculos atrás, onde só era possível a repetição. Sim. Né? Então, tudo que aconteceu comigo é a ordem natural das coisas, que é o que eu vou reproduzir com a minha filha, que vai reproduzir com a neta, e assim vai. Cheguei até aqui, estou vivão, dá pra fazer isso de novo. Exatamente, que é o que a a gente gente tinha falado. seguir essa lógica, né? Perdão. Não, que é o que a gente tinha falado da cultura da violência, debatido há uns tempos atrás. Porque isso vem lá de trás, cara. Vem batendo. Exato. Então, hoje, por exemplo, você pode sentar e conversar muito tranquilamente com o seu companheiro. Há 100 anos atrás, puxar esse assunto podia ser risco de um divórcio, podia ser risco de uma surra, de porrada. Ser desquitada. Ser desquitada. Então, mas que era terrível pra sociedade. Então, e o pirata falou assim, mas de tomar porrada, mas isso no sentido literal. O que é isso? A minha esposa tá se rebelando.
rebelando. Ou os meus filhos estão se rebelando. Não. A ordem da casa é essa, volta aqui. Vamos reforçar a hierarquia através da violência, porque é isso aí. Mas hoje, como nós falamos, por ter nomeado isso, nós temos como dar passar por isso, superar. Né? Temos como desatar esse nó. E então, por onde você acha que tem que passar? Acho que todo mundo concorda que tem que passar pela comunicação, mas como? Quem está sentindo sobrecarregado pode sentar e refletir sobre por que ele se sente responsável de fazer tudo. Né? Não vai cair do céu também a conscientização do seu companheiro. Então, assim, conversem mesmo. Mas e o que mais a pessoa pode fazer? Por exemplo, só ficar apontando o dedo? Não, eu escutei recentemente um podcast em que a Cris Bartz falava que ela fez uma dinâmica super legal na casa dela, que eu achei o máximo. Tricô de paz. Exatamente. Cris Bartz do Mamilos, né? Exatamente. Que foi sou muito fã do Mamilos, gente. Beijo, Cris. Beijo, Ju. Elas não ouviam, gente. Pior que você as conheceu, né? Conheci. Podia ser tão legal. E aí, ela fez uma dinâmica em casa em que ela pontuou todas as tarefas. E ela colocou o tudo, sabe? Tipo, o menor precisa tomar vacina tal dia. A maior precisa saber se ela tá usando o talquinho e o creminho do jeito certo. Tem agenda de aniversário que as crianças vão participar, foram convidadas. Quem vai comprar o presente, o que a gente vai dar, quantos anos essa criança tá fazendo, quem vai trocar os lençóis, se os lençóis estão bons, precisa comprar novos. Tem uma pessoa que trabalha em casa, quem vai mostrar pra pessoa, olha, essa semana eu preciso que você pegue mais pesado com a janela. Enfim, ela foi pontuando tudo. E quando ela olhou pra lista, ela mesma se surpreendeu e falou, caramba. E ela fez isso junto com o marido dela. Exatamente. E os dois tinham uma lista completamente diferente, né? Exatamente. E aí eles foram olhar pra lista, e inclusive a maiorzinha participou já. E quem vai fazer o quê, quem vai olhar pro quê. E realmente, quando a gente coloca na ponta do lápis, deve ficar uma coisa de maluco. Então, desculpa, mas ela teve que pensar em tudo isso para um cara inclusive a solução. Entendeu? Ela teve que pensar na solução. E eu acho, assim, minha opinião, não tô... eu também ouvi, também sou fã, não tem como falar, mas, cara, isso tem que vir da gente. Então, tem que partir de nós. Concordo que... Nós homens. Querendo ou não, esse é um programa voltado mais para um público masculino. Nossa, eu tô enrolando tudo, velho. Entendeu? Voltado mais para um público masculino, porque a gente tá querendo chegar no meio termo. A gente tá querendo desatar vários nós aí e tudo mais. E esse é um nó que, cara, cabe a gente desatar isso. Tipo, sim. É muito legal tudo que ela fez, mas ela podia muito bem ter enfiado o pé e falar assim, na boa. Eu não sou sua mãe. Eu não sou sua mãe e eu não tenho que fazer isso. Mas, por exemplo... Você tem que acordar pra vida, porque o nosso relacionamento tá ficando uma merda. Então, mas diferente de uma postura tão drástica, ela pode simplesmente ir parando de fazer. Também, de uma forma mais... Mas agora, só antes da gente complementar, eu queria perguntar, não existe receita de bolo pra dinâmica de casal? Não. Isso é um inferno. É por isso que a gente tem tanto trabalho. É por isso que o Dor mora sozinho. Assim, se tivesse, ele não teria trabalho. Entendeu? Exato. Não, mas é realmente assim, vai muito de casal para casal, né? Então, cada um vai levar para sua nova casa ou para o seu relacionamento aquilo que, de certa maneira, aprendeu em casa, né? Ou entendeu como natural aquilo que traz de casa. Então, às vezes, se você tem um casal assim, que tem histórias regressas, né, de pais muito parecidos, de lógica de funcionamento, os dois muito facilmente reproduzem aquela mesma lógica. Com certeza. E são felizes para sempre. Por mais que seja uma lógica machista, etc. Né? Porque existe um pouco conflito ali. Se não tem, mas é verdade, se não tem conflito e se não tem a quebra... Né? Se não tem, como é que ela falou? A ruptura? Um colapso. Né? Se não tem o colapso, é um problema pro casal? É que às vezes a pessoa acha que tá tudo bem, né? E aí depois de muito tempo, olhou pra aquilo e falou, cara, tava uma merda. E se pra ela tá bem? Se pra ela tá bem, ótimo. Mas talvez... Muito talvez. Vale a pena a reflexão. Um dia ela olhe pra trás e fale, não, tava bom não. Sabe? Porque eu tiro pelo exemplo da minha mãe, ela levou isso durante muito tempo. Só que a minha mãe, sem saber, ela era extremamente feminista. Então ela foi levando. Chegou uma hora, quando ela falou pro meu pai, eu não quero mais,
Cara, meu pai faltou trazer a lua pra ela. Ela não queria mais. E ela não deu a chance pra ele. Ah, chegamos no ponto que eu queria. Você entendeu? E aí, quando ele falou assim, tem que partir da gente, a gente tem que olhar. Eu levantei pra falar, porque isso passa por 2 caminhos. Primeiro, da mesma forma como eu cresci automaticamente programada pra olhar pro meu pano de prato, pano de chão, pano de limpeza, lençol, pra olhar pra isso, ele também foi criado automaticamente pra ignorar tudo isso. Com certeza. Então ele não sabe nem por onde começar. Ele não faz ideia do tanto de coisa que tem dentro da minha cabeça. Exato. O Dani fala que eu sou... O Dani, meu marido, fala que eu sou a agenda ambulante dele. Porque, de fato, gente, ele não consegue gravar uma data em mente e pensar... Tal dia eu tenho tal coisa pra fazer. Se ele não colocar no celular, e se no momento em que ele for convidado pra algum compromisso, ele não olhar no celular na hora, ele vai marcar 2 compromissos pra um dia só. Ele já marcou compromisso num dia em que eu tinha uma apresentação de dança. Sim. E ele sabia que ele não poderia faltar na minha apresentação de dança. Não era uma opção. Exatamente. Arque com as Prioridade consequências número do seu 1. vacilo. Então. A gente tem que aprender a arcar com as consequências do nosso vacilo. Perfeito. Então, aí tem uma outra questão que você falou assim, e se ela simplesmente não fizesse? E dane-se. Então, isso é muito difícil. Esse é um processo de desconstrução muito mais difícil do que estabelecer uma comunicação. Exato. Porque a gente não consegue ignorar. A gente que foi programada para olhar para aquilo, a gente tenta ignorar, a gente finge que tá ignorando, mas por dentro a gente travou uma batalha que é mais cansativa do que comunicar ou fazer. E aí Entende? chegamos no ponto interessante, porque você falou que passa por essas 2 vias, perfeito. Depois eu queria um comentário do Leandro sobre... rupturas também levam a situações de crise mais intensas dentro de um casal. Tá? Então, assim, tem que tomar muito cuidado quando você vai tomar uma decisão dessa de... vou então jogar para o alto. Mas, assim, eu acho que isso é curioso e é importantíssimo ressaltar. Os 2 são responsáveis pela essa dinâmica também. Não só pelos trabalhos, pela carga mental, mas a dinâmica criada pela casa, ambos são responsáveis. E usando o exemplo da sua mãe e o teu pai falando em resposta, mas calma, né? E aí, a gente tem que resolver isso junto? Ele não teve a oportunidade também, mas também não foi atrás, e ela também não teve a oportunidade e ela também não foi atrás. Então, a comunicação aí falhou e entrou justamente numa ruptura drástica que pode gerar mais estresse numa relação. Ou estou falando besteira? Não, é isso mesmo, né? Toda ruptura, ela vai gerar mais estresse, mas depende... Desse estresse, do que acontece, pode ser algo proveitoso e ter um aprendizado, né? Você simplesmente parar de fazer o que você faz e não sinalizar pro outro, tô parando, olha, eu não vou mais trocar o seu lençol assim assado, porque eu acho que é uma coisa que tem que tomar conta é você. Vai tomar esculacho da tua mãe porque o teu travesseiro tá feio. Vai tomar bronca da sua mãe. Então, então, a partir de hoje eu não vou cuidar mais disso. Então, você vai cuidar, tá bom? E aí, quando a coisa acontecer, você fala assim, então, eu te avisei, não te avisei? Né? Eu parei. E assim, às vezes, uma coisa que eu já observo, já escutei no consultório, né? Muitas vezes existe essa tentativa, né? E aí vai esse homem que não sabe por onde começar, não sabe o que fazer, não sabe, nunca mexeu num produto de limpeza, não sabe o que é sei lá, nunca viu um desinfetante. E aí ele vai para fazer a tarefa que a mulher, no caso, sempre fez. E vai ficar uma bosta. Vai. Claramente. E aí assim, tem que ter paciência do outro lado também, Sim, né? E aí o macete é o seguinte, né? Se você vira e fala, olha, ficou realmente horrível, ficou uma bosta, você não serve pra isso, você é um inútil, etc., você piora a coisa. Nossa, que delícia. Né? Não, que casa gostosa, não? Porque eu já escutei relatos desse tipo, assim, tipo, meu marido foi fazer tal coisa, foi lavar a louça, eu tive que lavar tudo de novo. Caraca, a proatividade do cara cuidando foi... Então, mas também então é tudo foi que rechaçada, né? É tudo que o cara quer ouvir. Porra, mano, eu não sei fazer isso direito, então não vou fazer mais. Isso. Sabe o que minha mãe falava? Serviço de porco se faz 2 vezes. Ou vai fazer certo, ou vai fazer de novo. É o general do negócio. General sou eu. Então, assim, então tem essa questão, né, de você pegar, né, e falar assim, se esse camarada ou essa pessoa, ela não teve esse treinamento do exército, esse treinamento militar, então, de alguma maneira, você vai ter que ensinar ele a fazer e vai ter que dizer lá, olha, de fato, vai ter que arrastar
a geladeira, porque atrás da geladeira. Isso, ninguém olha, mas eu sei que tem uma sujeira aí. Alguma orientação tem que ter. Então, assim, você pode também comemorar as pequenas vitórias, né? O cara lavou, tá nojento. E se ele quebrou a mãozinha pra deixar pra cima de você, cara, fala, beleza, eu vou comer no meu prato limpo. Você que te vira. Assim, traz um pouco de caos. Não, eu falando por mim, assim, eu não advogo por uma ruptura brusca dentro da relação, porque eu acho que é mais difícil você remediar do que consertar, entendeu? Então, assim, traz um pouquinho de caos. Para um pouco de fazer tudo, comemora um pouquinho essas vitórias aí que rolou. Mas entra uma questão que o Pirata trouxe justamente do grupo de apoiadores do Paizinho Vírgula, de que nós estamos, então, agora demandando delas agora paciência também durante o nosso processo de aprendizado, cara? Então, eu... Isso é justo? Não é. Eu vejo isso e o Bernão falando assim, o cara não faz gente sei o quê. Velho, eu tenho uma dica ótima que eu uso constantemente. YouTube. Tudo que você precisa pra você fazer numa casa tá no YouTube. Porra, eu achei como lavar a roupa na mão pra eu lavar o pano de chão na mão. Porque eu falei, e aí, o que eu faço, cara? Eu jogo sabão, como é que a máquina bate, como é que eu faço? Então, porra, YouTube, Google, velho, é por isso que muitas mulheres ficam indignadas, tipo, não, a gente não tem que esperar, e realmente eu concordo com elas nesse ponto. Elas não têm que esperar. Mas assim, a gente tem que também catar e falar assim, porra, vou fazer direito. Peraí, eu não sei fazer? Vou pesquisar. Não vou perguntar pra ela. A gente não tem que ficar perguntando pra ela. Não, senão só cansa mais. A pessoa vai falar, parei de fazer. Para de fazer, vou fazer eu. Mesmo, né? Então, tipo, ser mais proativo, cara. Isso. Vai fazer a coisa, então, não sei fazer? Vou procurar como é que faz. A gente não procura tudo, velho. Exato, a gente não vai atrás de como instalar uma máquina de lavar roupa. Não lava a roupa nela? Então. Entendeu? É foda isso. Por exemplo, então, aí é que tá. Pro parceiro agora também tem umas dicas importantes. Tipo, pensa como é que vai ser sua vida sem o trabalho do outro, dentro daquela mesma casa, entendeu? Não pensa a vida de solteirão ou de solteirona, não, beleza. Pensa, elimina esse pensamento também, o outro é melhor. Não dá, tem que ser bom pros dois. Tem um padrão que os dois são acostumados, tenta reproduzir, cara. E presta atenção na sua contribuição. A gente falou aqui que nós hoje podemos nomear e discutir isso porque é uma sociedade mais equânime, mas nós também temos listas, aplicativos, YouTube, um monte de lugar que a gente pode pegar e resolver isso, entendeu? E não tem medo de crítica. Sai um pouco da defensiva. Recebe a crítica sim. E de boa, entendeu? Mas aí que tá. Você vai também ficar tomando só esculacho do teu parceiro, cara? Quem aguenta isso, cara? Então a única coisa que a gente pode pedir para as mulheres não é nem paciência, não esculacha tanto. É comunicação. Só não esculacha tanto. É comunicação, porque ninguém pode chegar para um casal. Assim, ninguém tem a receita de bolo que a gente comentou agora para chegar para um casal e falar, vocês precisam comunicar-se melhor, assim, e para vocês dessa forma. Não tem uma super nene para casais. Se tiver, eu vou querer royalties, tá? Super nene. Mas eu já falei, já falei que eu tô atendendo aqui no ABC. Quem quiser, tem os contatos no final. Super Berna. Mas assim, a comunicação muitas vezes é um problema. Isso, e cada casal é também tem a sua dinâmica e os seus limites. Tem casal que um olha pro outro, fala, resolve essa porra aí, cara. E aí passa um segundo e tá tudo bem. Sim. Tem casal que se você falar um pouco, mudar o tom de voz, você gera uma crise e você fala, o que aconteceu? Porque você disse aquela coisa daquele jeito há 10 dias atrás. Aí o cara fala, nossa, do que você tá falando? Então. Mas aquilo doeu. Entendeu? Assim, então, assim, o casal ele tem que encontrar... Eu acho, uma das coisas que eu acho impressionante, como cada casal tem a sua dinâmica até de comunicação e de profundidade. E tem casais, tem pessoas que estão juntas, né, mas conversam pouco. Né? Ou conversam de coisas, às vezes, que não são tão interessantes, ou falam muitas vezes das banalidades... mas não tem uma conversa assim muito franca, muito honesta, muito, sabe, essa coisa de abrir muito o jogo e colocar as cartas na mesa. Ouvem, mas não se escutam. Você tem, acho que gira muito em torno do imaginário, né? Eu acho que ele tá pensando tal coisa, eu acho que ela quis dizer tal coisa, então eu vou fazer outra coisa. Então, assim, ela gira muito nas fantasias e as cartas não vão pra mesa. Isso é importante. Vamos aterrizar isso, cara. Vamos comunicar da forma que vocês conseguem, sabe? Na forma que vocês conseguirem. Se você identificou e tá se sentindo sobrecarregado
tenta trocar uma ideia. Se você parou para refletir, tá vendo que o teu papel não tá, que de novo é o que a gente comentou, não é ajudar, é fazer junto, a responsabilidade é de ambos, sentem e troca ideia. Mas aterriza, não vai ficar no ideal, na discussão, na assembleia, com pauta, a ordem da vez para discutir. Não, aterriza da forma que vocês conseguem comunicar. É isso aí. Certo? Desatamos um nó! Desatamos um nó! E eu derrubei tudo! Desatamos a porra toda! Não, mas é isso, galera. O assunto não acaba hoje, o assunto não acaba aqui. A gente não tem a pretensão de esgotar isso, imagina, não tem nem como. Mas vocês comentem conosco, cara. Vem trocar essa ideia com a gente. Reverberem, né? Exato, exatamente. Vem trocar ideia com a gente, cara. Vem falar conosco nas nossas redes sociais e pro nosso e-mail. Cego Podcast, tudo junto, sem acento no O, e noscegopodcast@gmail.com. Ah, garoto, e pra querer continuar conversando com vocês, pegar o teu cartão que você tá oferecendo. Não, porque é só loucura, né, cara? Se eu soubesse, meu Deus do céu. Mas vamos lá, onde as pessoas podem encontrar vocês aqui nesse mundo internetico? Quem quiser me encontrar, pode procurar no Facebook, Leandro Bernardello Unzueta, ou pelo e-mail também, leandro.unzueta@gmail.com. Jason? Quem quiser continuar esse papo aqui comigo, pode me encontrar no Instagram, @JeiceSobral, JEYCE Sobral. E vai encontrar alguns textos e reflexões também no Medium com Jeice Sobral. Ah, boa. E para quem quiser falar com nossos queridos, amados e tão solicitados editores e diretores? @Labtuca Studio. LABTUCA. Ah, isso aí. Despeçam-se, senhores. Os nossos convidados primeiro. Muito obrigada por quem nos acompanhou até aqui. A gente se vê por aí. Agradeço o convite e até a próxima. Então, tchau, beijos e tchau de novo. Um abraço na orelha. Este podcast foi editado pelo Estúdio Labtuca. Produção, edição e direção, Pedro Zaloba e Mauro Malatesta. Pauta, Fernando Junta. Locução, Douglas Monteiro. Compartilhem com os amigos e apreciem sem moderação.